tenho certeza que ele vai escolher um nome que seja à altura da responsabilidade desse mandato de vice-governador, e tenho certeza que a sociedade também vai aprovar essa decisão, essa escolha que vai passar pelo governador Tião Viana em primeira instância e pela aprovação do conjunto dos partidos da Frente Popular. E eu tenho certeza que a solução será a melhor possível para o Acre. O governador Tião Viana idealizou programas de altíssima capilaridade social, como Ruas do Povo, Cidade do Povo, e agora a conclusão do complexo da piscicultura e outras ações no âmbito industrial. No entanto, dentro da Assembleia Legislativa, que é uma base muito importante do governo, há sérias divergências de deputados da base que peremptoriamente reclamam dos secretários pré-candidatos. Recentemente, o deputado Walter Prado, do PROS, disse: secretário que quer disputar a eleição só prejudica o governo, numa alusão ao descontentamento de deputados da base com essa situação. E o senhor, que é um senador da base, um político atuante do governo, como é que o senhor vê essa situação com a Assembleia Legislativa? Olha, eu vejo com muita naturalidade porque existem várias formas de entendimento a respeito disso. Quando o governador Binho baixou uma ordem de que nenhum secretário podia ser candidato, ele foi criticado por não fazer política, né? Agora o governador Tião Viana achou que aquelas pessoas que têm vocação política, que quiserem se projetar para serem candidatas, têm total liberdade para fazê-lo. Encontra algum parlamentar reclamando, mas na realidade, para quem sabe de como é exercido o mandato parlamentar, sabe perfeitamente que o parlamentar que está no exercício do mandato, ele leva uma vantagem em relação aos demais, porque ele já tem uma projeção, já tem toda uma expertise de como fazer a campanha, e eu acho que em processo eleitoral, quanto mais candidato, mais voto, principalmente para os candidatos majoritários. Então eu acho que o governador está correto ao incentivar que os partidos lancem o maior número possível de candidatos, porque quanto mais candidatos a deputados estaduais e a deputados federais forem registrados no âmbito da Frente Popular, maiores serão as chances da gente ter a maioria dos votos e a vitória em 2014. É dessa forma que eu vejo. Agora, arranhamentos, descontentamentos, isso acontece desde que existe eleição. Sempre tem os grupos que se sentem prejudicados, isso dentro do próprio PT. Quantas vezes a gente teve que mediar conflito de candidatos que se veem invadidos por outros candidatos nas suas searas, nos seus segmentos, mas isso é absolutamente natural, tudo se arranja, tudo faz parte do processo eleitoral. No dia seguinte da eleição está tudo bem afinado. Os deputados na Câmara Federal comemoraram a aprovação do orçamento impositivo junto ao governo federal. Obviamente que as emendas também se tornam impositivas. Se debate aí, inclusive, a questão dos valores das emendas, para que o governo federal cumpra a liberação total das emendas dos parlamentares, deputados e senadores. Aqui no Estado existe também esse debate do orçamento impositivo e das emendas impositivas. E muitos deputados, inclusive esta semana conversei com o deputado Geraldo Pereira, que era o relator da matéria da PEC 03, de Luiz Tchê, que trata do tema, e que foi retirado do tema justamente porque os deputados não chegaram a um consenso com relação a essa matéria tão polêmica, o orçamento impositivo e as emendas impositivas. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Alan, em primeiro lugar, é importante ressaltar que os deputados aprovaram o orçamento impositivo e passam a ideia de que é uma imposição sobre o conjunto do orçamento, mas na realidade é apenas 0,5% do orçamento, ou seja, 0,5% do orçamento geral da União, que é a parte que toca às emendas parlamentares, né? Algo como 7 bilhões de reais. Então, na realidade, esses valores, que eu tenho que, não tenho aqui de cabeça agora, tenho que precisá-los, na realidade é uma parte ínfima do que é o conjunto do orçamento. Tanto é que nós tivemos
o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é do PSDB, colocando o absurdo que era isso, os deputados decidirem pela imposição da parte que toca as emendas, mas deixar liberdade plena para a aplicação do restante do orçamento. Quer dizer, o ideal seria que houvesse um comprometimento com o conjunto do orçamento. Bom, isso passou na Câmara, foi para o Senado. No Senado está sendo emendado e vem com a imposição de que haja o orçamento impositivo desde que 50% sejam destinados à saúde. Ou seja, cada parlamentar tem os seus 15 milhões de reais em emendas, sendo 7 milhões e meio destinados a programas de saúde. Essa proposição deve ser aprovada no Senado dessa forma e provavelmente volta para a Câmara, né, porque uma vez que tem alteração no Senado, volta para a Câmara, a gente não sabe se a Câmara vai acatar o que passou no Senado, se vai ser rejeitado. Sobre aquele valor, a cota de emenda individual para 2013 foi fixada em 15 milhões para cada um dos parlamentares, são 513 deputados e 81 senadores, o que dá um gasto de 8,9 bilhões por ano. 8,9 Quase bilhões. 9 bilhões. 8,9 bilhões. Isso significa 0,5% do que é o orçamento geral da União para 2014. Né? Quer dizer, é muito pouco. Segundo a ministra Miriam Belchior, ela defende um acordo para liberar a metade disso, entre 6 e 7 milhões por parlamentar, para diminuir esse contingente de quase 9 bilhões de reais por ano. Olha, eu particularmente acho isso completamente descabido, porque é terrível quando você se reúne com prefeitos, com comunidades e assume compromissos e apresenta uma emenda de algo que não é real. Eu prefiro que o valor seja menor, mas que tenha total garantia. Então, nesse aspecto, o orçamento impositivo tem a sua, digamos, vantagem. Mas, por outro lado, a gente não pode engessar o governo, porque, querendo ou não, a gente sabe que administrar um país continental como é o Brasil, a gente não pode simplesmente deixar o executivo completamente engessado. E da mesma forma, eu diria em relação ao governo do Estado. Eu acho que os parlamentares tomaram uma decisão acertada, se não tem consenso em relação a isso, de deixar essa matéria fora do Orçamento Geral de 2014 do Estado do Acre. No caso, os deputados acreditam que, como o valor das emendas individuais é um valor muito irrisório para os deputados, 100 mil reais por deputado, que daria um gasto de 2 milhões e 400 mil por ano, segundo eles, totalmente execuível para o governo do Estado, seria interessante para ganhar os deputados, o governador Tião Viana apoiar a liberação impositiva dessas emendas dos deputados estaduais. O senhor concorda com esse ponto de vista? Olha, eu particularmente acho que o valor em si é pequeno, né? Acho que os parlamentares podem ter uma participação até muito maior, sugerindo programas e ações para o governo do Estado, como é o Ruas do Povo, como são outros programas, o programa de piscicultura, o programa de pequenos negócios, que pode significar um investimento muito maior que isso. Eu, particularmente, apresentei uma emenda de 2 milhões para a piscicultura. Quer dizer, isso está resultando em inúmeros açudes em várias comunidades. Só que o governo do Estado colocou mais de 20 milhões. Então, a minha participação virou 10% do que o governo participou. Quer dizer, o ideal mesmo é a gente somar com os programas de governo e apresentar as emendas naquilo que são os programas estratégicos do governo. E acho que, para o parlamentar, a coisa mais interessante em termos de visibilidade é apresentar as suas emendas focado naqueles programas que são programas estratégicos. Por exemplo, se todos os parlamentares colocassem as suas emendas para pequenos negócios, ou para a piscicultura, ou para esses programas que são estratégicos do governo, com toda certeza eles levariam o nome, não só nos 100 mil que eles estão apresentando, ou 50 mil, sei lá o valor que vai ser aprovado, mas em todo o investimento que o governo do Estado está fazendo naquela área. Eu, particularmente, prefiro me associar aos programas estratégicos de governo. E assim, eu não preciso de ter o nome destacado. Mas se o governo realiza uma ação que conta com meu apoio, eu me sinto dono dessa ação, tanto quanto o governador. E acho que é assim que a gente cresce. Gente, eu conversei aqui com o senador Aníbal Diniz, do PT. Tratamos de vários temas, outros ficaram aqui
para outra oportunidade. Senador, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alain. Certamente sempre ficam muitos assuntos para outras oportunidades e eu quero dizer que me sinto muito feliz pela sua acolhida aqui, pela gentileza com que você tem para comigo todas as vezes que eu venho aqui ao seu programa e dizer que estou muito feliz, muito honrado com essa decisão do Partido dos Trabalhadores, mas também estou muito consciente da responsabilidade, porque para mim, nesse aspecto, vale o princípio bíblico. Quem quer ser líder, que seja aquele disposto a servir. Então eu estou disposto a servir, vou conversar humildemente com cada um dos partidos políticos, vou conversar humildemente com cada liderança de segmento, sejam os religiosos, sejam profissionais, sejam rurais ou urbanos, jovens, aonde houver um segmento interessado em debater política, eu vou me apresentar humildemente para dizer que tenho essa indicação do Partido dos Trabalhadores, mas eu preciso somar o apoio de todos, porque uma candidatura majoritária, ela não sobrevive se não for com o apoio de todos. A gente precisa envolver o conjunto da sociedade. E eu estou disposto a essa missão, quero cumprir disciplinadamente todas as agendas que me forem estabelecidas e estou nas mãos de Deus, porque quem tem o comando da minha vida é Deus e eu espero contar com o apoio de todos para que esse projeto de Deus na minha vida aconteça. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, senador. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Não saia daí. Até já.